acabou para o Bolsonaro, acabou para o bolsonarismo. O Eduardo Bolsonaro foi posto de lado pelo Trump e agora as negociações vão ser entre Trump e Lula. Marcaram encontro para a semana que vem. É isso? Será que é isso? Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional e vou conversar com vocês sobre isso. Mas antes, já curte, compartilhe o vídeo com quem você quiser e fecha o chat, põe o joinha e se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte da nossa comunidade. Eu sei que a gente está com um problema de som, o ruído de fundo no áudio, mas a gente está solucionando. Esperes e verás. Muito bem. O discurso do Lula foi um discurso de palanque. Ele está em campanha para a sua reeleição, todos sabemos. Ah, mas isso não aconteceu na ONU? Por que ele fez um discurso de palanque na ONU? Ele fez um discurso de palanque na ONU porque a relevância internacional do Brasil é nenhuma. A relevância internacional do Lula, do governo e mesmo do Brasil hoje é muito pequena. Portanto, sobrou a ele a possibilidade de usar a tribuna da ONU para fazer palanque político para o ano que vem. E aí ele fez isso, falou de soberania, disse que as redes sociais são importantes serem reguladas e etc. Tudo aquilo que ele fala dentro do Brasil, falou lá fora. Porque o público era o mesmo. O público era nosso. Nós éramos o público. O discurso do Lula lá foi para o discurso do Lula lá na ONU foi para consumo interno aqui no Brasil. Então, é isso. E quanto ao Trump? O Trump não. O Trump fez um discurso muito assertivo para diversas direções, mas em relação ao Lula ele foi afável. Fez até um afago, vamos dizer assim, no Lula, o elogiou e o abraçou e disse que nos 39 segundos que eles conversaram, marcaram um encontro. Muito difícil que isso seja verdade. Dos 39 segundos que eles conversaram, em que idioma eles conversaram? Todos sabemos, nenhum dos dois fala português. Em que idioma foi essa conversa? Bom, mas ainda que eu entendo isso muito mais como um gesto do Trump. O Trump pode ter simplesmente jogado esse verde. Né? E ele funciona dessa maneira, ele negocia assim. Num dia sanciona a esposa do Moraes, no dia seguinte chama o Lula para uma conversa, faz um gesto. Não acho que isso foi combinado, acho que o Trump jogou esse verde para ver se o Lula pegava a isca e com isso vinha conversar com ele. É uma maneira de negociar do Trump. Agora, o problema é que o Lula não quer essa negociação. O Lula não está afim de negociar e não vai se encontrar pessoalmente. Já disse o Mauro Vieira, que é o diplomata responsável pelo Itamaraty, ele disse já à CNN Internacional que o Lula não tem agenda, que está muito ocupado na semana que vem, por isso não poderia fazer um encontro pessoal. O que é de uma insensibilidade atroz. É ridículo ir à CNN Internacional dizer que o Lula tem uma agenda muito cheia, porque é óbvio que ao dizer isso, está dizendo que o presidente Trump não tem. O Trump encontra uma agenda para falar com o presidente do Brasil, pessoalmente, e o presidente do Brasil não tem uma agenda para falar com o presidente dos Estados Unidos. Pô, é ridículo isso. É de uma insensibilidade diplomática lamentável. Isso não se diz isso assim, e muito menos na imprensa. Se é para se dizer isso, que isso seja dito internamente. Então aí já mostra como o Brasil trabalha mal diplomaticamente, não é de hoje. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o que está por trás disso é que o Lula e a sua diplomacia têm medo do Lula ser exposto pessoalmente e ao vivo pelo Trump no encontro pessoal. Como, por exemplo, aconteceu com Zelensky no Salão Oval. Esse é o medo do Lula. O Lula tem receio do que pode acontecer no encontro pessoal, de como a sua imagem pode ficar ainda mais arranhada. E esse é o ponto. É por isso que ele não quer se encontrar pessoalmente. Mas não é apenas por isso, é também porque o Lula não quer resolver essa questão. E a gente precisa aqui firmar isso com bastante assertividade. O Lula fez do enfrentamento aos Estados Unidos, do enfrentamento ao Trump, um enfrentamento ao imperialismo, um enfrentamento ao imperialismo yankee, essas pautas de 100 anos. Há 100 anos essas pautas já eram velhas, imagina hoje. Mas isso é a campanha dele. Por quê? Porque ele não tem outra. Ele não tem outra campanha, ele não tem outra pauta, ele não tem outra plataforma. É disso que se trata. O Lula vai insistir nesse negócio de que ele está enfrentando aqueles que enfrentam a nossa soberania, de que ele está combatendo o fascismo internacional, de que ele está fazendo com que o Brasil seja soberano outra vez. Essa é a única pauta que o Lula tem para tentar se reeleger no ano que vem.
É uma bobagem, mas é o que ele tem. E ele vai insistir nisso. Ah, mas e se ele resolvesse a questão, não seria melhor do que ele insistir nisso? Não seria uma nova, boa plataforma para ele tentar se reeleger? O problema é que para o Lula resolver a questão com os Estados Unidos, ele precisa resolver a questão com os brasileiros. Para o Lula resolver a questão com os Estados Unidos, ele precisa devolver o STF de volta para a casinha, ele precisa devolver o gênio de volta para a lâmpada. E isso ele não pode fazer. Ele não consegue fazer. Porque, primeiro, o STF é seu aliado. Segundo, que dentro desse establishment hoje que se formou no país, entre STF, Executivo, né, Poder Executivo, STF e presidentes das casas legislativas, esse é o establishment que manda no país, dentro desse balaio de pessoas e autoridades, o Lula é o mais fraco, é o menos relevante, é aquele que é porta-voz do sistema, mas não manda no sistema. Então, o Lula sequer pode, ainda que quisesse, desfazer-se desses aliados. O Lula sequer pode, ainda que quisesse, mandar o STF voltar a ser só um tribunal constitucional, mandar os ministros voltarem a ser apenas juízes, tirar o poder dos presidentes das casas legislativas, ele sequer pode. Quem manda no país é o STF. O Lula é a ponta desse iceberg, é aquele que aparece, mas não é aquele que manda. Então, o Lula não pode resolver a questão com os Estados Unidos. Ele não vai sentar-se porque ele não tem as armas necessárias para negociar. E é por isso que esse encontro nasceu já um fiasco. É só uma demonstração, acho muito mais retórica do Trump de, olha, não sou eu que estou impedindo a negociação, Lula, é você. E agora isso vai ficar cada vez mais claro. É você, Lula, que não veio sentar com o Trump. É você, Lula, que não quis solucionar a questão. É você, Lula, que está abrindo mão de resolver. Porque o Lula tem circulado por aí dizendo o Trump não quer negociar comigo, o Trump não quer negociar comigo. Agora o Lula perdeu essa possibilidade de dizer isso. Porque daqui para frente, quando o Lula não for encontrar o Trump pessoalmente, quando o Lula não resolver a questão, quando o Lula não se abrir para a negociação, ficará claro que o Lula não quer negociar e que o gesto de fechamento é do próprio Lula e não do Trump. Então, no fim dessa história, tudo ficará como está. Só que o Lula vai perder o argumento de dizer a culpa é do Trump. E isso é bastante. O presidente Lula gosta muito de culpar os outros pelos seus próprios fiascos, né? Então ele perde bastante ao não poder culpar o Trump. É isso, um abraço.